conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá! No vídeo de hoje traremos o caso de Francisco de Assis Pereira, ou simplesmente o Maníaco do Parque. Mas antes, gostaria de pedir no início desse vídeo o seu compartilhamento, o seu like e a sua inscrição. Também deixe um comentário aqui embaixo sobre o conteúdo do vídeo. Isso certamente nos motiva e muito a trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. E dito isso, vamos para a vinheta. Francisco de Assis Pereira, ou simplesmente o Maníaco do Parque, nasceu no dia 30 de novembro de 1967, na cidade de Guaraci, no interior de São Paulo. Francisco era o caçula em uma família de 3 irmãos. É considerado por todos um garoto adorável, tímido e meigo. Ainda muito cedo, com apenas 8 anos de idade, Francisco ganha o seu primeiro par de patins, que futuramente se tornaria a sua grande paixão. E neste mesmo ano, Francisco acaba fazendo a sua primeira vítima, que foi um filhote de passarinho. Ele acaba tirando a sua vida e já estava em direção à frigideira para preparar e comer o pobre bichinho. Porém, ele foi impedido pela sua avó, que o chamou de monstro e retirou rapidamente a frigideira de suas mãos. Após esse acontecimento, Francisco acaba chorando e demonstrando um certo arrependimento com o que ele tinha feito com o pobre bichinho. Lembrando que dentro da triagem homicida, esta característica é bastante evidenciada e é igualmente muito importante prestarmos atenção nas características que são elas: colocar fogo, urinar na cama e tirar a vida de animais indefesos. A mãe de Francisco era Maria Helena Pereira e o pai de Francisco era Nelson Pereira. Nelson era pescador e por esse motivo o seu filho sempre o acompanhava quando ele ia pescar. Quando ele acompanhava seu pai, Francisco realizava pequenos trabalhos relacionados à pesca, como serviço de barqueiro ou coisas assim. Francisco conta que sofria de um distúrbio chamado terror noturno. Aquilo o deixava bastante incomodado e por muitas vezes ele acordava suado e chorando sem motivo nenhum aparente. Francisco conta que ainda muito pequeno havia sofrido abuso por parte de sua tia, que nessa ocasião ela acaba forçando uma criança a morder os seus seios e tocar em suas partes íntimas. Isso o perturbou bastante, fazendo com que ele desencadeasse uma verdadeira obsessão por seios. Tim, como era conhecido entre seus familiares, jamais demonstrou de forma alguma o que se tornaria no futuro. Ele se tratava de uma pessoa muito discreta, uma criança discreta, e que realmente era muito querida até mesmo por todos. Outro abuso que Francisco acaba relatando ter sofrido foi por parte de um empregador que certa vez o assediou, e ele até mesmo se sente bastante culpado por conta desse episódio, pois na verdade ele acabara de sofrer um assédio por parte de um homem e havia gostado. E isso acaba fazendo com que ele desenvolvesse também uma atração pelo sexo masculino. Ainda na questão do Francisco patinador, Francisco era realmente muito bom naquilo que ele fazia. Seu desempenho era ótimo e ele até mesmo tinha como hábito auxiliar
patinadores iniciantes, dando instruções e mostrando realmente como se fazia para patinar. Se a pessoa estivesse começando ali, ele dava total apoio. No parque, Francisco era popularmente conhecido como Chico Estrela, e isso foi devido ao seu grande destaque que tinha nessa modalidade da patinação. Certa vez, no parque, Francisco acaba conhecendo uma jovem gótica. Os dois acabam se interessando mutuamente e resolvem dar um passo além. Porém, a moça acaba mordendo o órgão sexual de Francisco, e com muita força, sendo que posteriormente ele até diz que durante todas as vezes que ele utilizasse esse órgão, aquilo lhe provocava muitas dores devido a esse acontecimento. A família de Francisco costumava mudar-se com muita frequência. Em uma dessas mudanças, certa vez, a família resolve mudar-se para a cidade de Guaraci novamente. Francisco, então, resolve permanecer na capital paulista, pois ele gostava muito de lá e também tinha a questão dos patins. Francisco decide que a vida interiorana não era mais para ele. E realmente a família dele acaba partindo e ele permanece na capital. Sendo assim, no ano de 1997, no Natal mais precisamente, acaba sendo a última reunião que Francisco acaba tendo com sua família. Apesar de longe, seu Nelson, que era o pai de Francisco, tinha sempre muito orgulho de seu filho. Sendo assim, tudo que era publicado sobre ele em questão dos patins, seu Nelson guardava muito carinhosamente essas recordações. Em uma de nossas fontes, a gente pôde perceber que Francisco não tinha uma certa moradia na capital paulista. E até passou até mesmo morando no parque durante um período por não ter onde morar. Francisco acaba arranjando um emprego e começa então a trabalhar como motoboy. E é relatado também por ele que certa vez um colega de serviço acaba chamando ele de gay. Esse episódio acaba deixando Francisco profundamente irritado e acaba espancando o rapaz, totalmente transtornado em seus atos. Foi quando Francisco passou a morar com uma mulher trans chamada Tainá. E a princípio ele trabalhava como mototáxi e a ajudava nas despesas da casa. Mas isso mudou e até mesmo ela acaba o sustentando. Isso gerava muitas brigas e discussões. Tainá era frequentemente agredida por ele com socos em seu estômago e tapas em seu rosto. Francisco começou a iniciar os seus crimes de fato em 1997 e a localização de todos era no Parque do Estado e era muito próximos, e isso de fato chamou a atenção das autoridades por acharem se tratar da mesma pessoa que estava causando tudo aquilo. Sua abordagem era feita da seguinte maneira: Francisco se apresentava como fotógrafo e oferecia uma sessão de fotos exatamente na mata. E o que com certeza, apesar de tanto perigo contido nessa proposta, incrivelmente muitas mulheres aceitavam, supostamente, é claro, ser fotografadas por ele. E ele se dizia funcionário de uma agência de modelos. E aquilo sim, de alguma forma, chamou e muito a atenção de muitas mulheres. Francisco ganhava as suas vítimas na confiança. Ele tinha um discurso muito convincente e elas acabavam achando que estava encontrando a oportunidade da vida, quando na verdade a oportunidade era exatamente o oposto disso. Uma vez convencidas a trabalharem com ele, as moças eram levadas até o parque. Lá chegando, elas eram vítimas de abuso de ordem sexual. Elas recebiam mordidas, eram cruelmente espancadas, e como se tudo isso não fosse bárbaro e cruel bastante, ele ainda tinha a capacidade de mostrar assim os cadáveres das suas vítimas anteriores para deixá-las realmente acuadas, assustadas, amedrontadas. Isso acho que até é o mínimo do que elas ficavam.
e logo em seguida ele retirava a vida das moças através de estrangulamento. E para executar esse serviço ele utilizava um cadarço. Ainda seguindo um bizarro ritual que o maníaco costumava ter, ele costumava, após as vítimas já terem feito realmente a sua partida e após alguns dias disso, ele costumava visitá-las e passava até um tempo por ali com elas. Ele só perdia realmente o interesse em ficar próximo de suas vítimas após os seus corpos já estarem em algum avançado estágio de decomposição. A primeira vítima de Francisco foi abordada no metrô e, através de sua convincente lábia, porque Francisco era muito bom nisso, ele acaba a convencendo a seguir com ele destino ao parque. Isso tudo ocorreu pouco após o Natal de 1997. E na sequência, muitas outras moças com as mesmas características da primeira também foram tiradas de circulação. No ano seguinte, mais precisamente no dia 4 de julho de 1998, um morador da região que estava soltando pipas, ele acaba se deparando com uma cena terrível, a qual ele jamais poderia imaginar presenciar. Sua pipa acabara de ser cortada e havia caído mais para dentro da mata, que fez com que ele entrasse mais a fundo no matagal. E é quando ele se depara com um corpo já há bastante tempo, provavelmente sem vida. A polícia acaba sendo chamada, porém, até este momento, os policiais não faziam ideia se era um crime isolado ou não. Rapidamente, passados mais 2 dias, o caçador de passarinhos havia feito uma armadilha, uma arapuca. E ele estava retornando àquele local para ver se em sua armadilha havia tido a captura de algum pássaro. E é nesse momento que ele sente um odor insuportável e acaba adentrando um pouco mais na mata para ver de onde vinha aquele cheiro. Nesse momento, ele acaba encontrando mais 2 corpos. Os policiais acreditavam se tratar de um serial killer, sendo que até esse momento 3 pessoas já haviam sido encontradas nesse mesmo local e nas mesmas condições. Após a primeira vítima ter sido encontrada, que foi Selma Queiroz, de apenas 18 anos de idade, pôde-se então observar que ele seguia sim um padrão para suas vítimas. E sua escolha eram sempre morenas, de cabelos relativamente longos e com corpos bem definidos. Após já terem sido identificadas essas questões, foi igualmente possível também que os policiais encontrassem vítimas sobreviventes também. E outro fator importante foi que também foi possível desenvolver um retrato falado do sujeito. Lígia, que era prima de uma das vítimas, ela conta que Raquel, sua prima, havia recebido uma proposta de trabalho de um desconhecido. O trabalho em questão era como modelo. E Lígia prontamente fala para sua prima que ela não deveria de maneira alguma aceitar tal trabalho, pois ela não conhecia a pessoa, enfim, nada condizia com uma coisa segura. E até mesmo ela fala a questão de que não tinha referências da pessoa e não sabia da empresa, enfim, não sabia detalhes nenhum desse tal emprego. E ela fala também para sua prima que outro fato pelo qual ela não deveria estar aceitando a proposta é essa questão da primeira sessão fotográfica ser praticamente no meio da mata. E como podemos observar, Lígia era uma pessoa bastante sensata e bastante precavida. Em um primeiro momento, Raquel acaba concordando com sua prima e diz que não iria para o tal trabalho. Mas ela pensa melhor, ela estava com o número do Francisco, acaba ligando para ele e acaba indo fazer a tal sessão fotográfica. E é quando Raquel acaba desaparecendo, Infelizmente, acaba sendo tirada a sua vida. Porém, Lígia
conhece muito bem sua prima, tal como pessoas que faziam seu tipo e coisas assim. Provavelmente, a aparência de Francisco acaba sendo um fator importante na decisão de Raquel para ter ido fazer o tal ensaio fotográfico. E sendo assim, Lígia consegue fazer um retrato falado bem preciso para que os investigadores pudessem dar sequência em seu trabalho. E segundo a descrição de Lígia, a pessoa deveria ter aproximadamente entre 20 e 30 anos de idade, seu porte físico provavelmente era atlético, ele era moreno, cabelos curtos e negros, e baseados nas informações fornecidas por Lídia, foi possível sim realizar um retrato falado bem aproximado da real imagem do criminoso. As investigações estavam a todo vapor. Pessoas até então desconhecidas acabam se apresentando e relatam terem sido abordadas por ele. Outras dizem ter o visto em algum determinado local. Enfim, isso acabou gerando bastante mobilização por parte de populares, para enfim encontrá-lo e finalmente pegá-lo. Em um certo momento das investigações, uma pessoa que, por medo de sofrer represália, pediu sigilo absoluto sobre sua identidade e acaba contando aos investigadores. Ela conta que, assim como as suas demais vítimas, o discurso foi o mesmo, porém ela não tinha nenhum interesse por nada aquilo relacionado ao modelo, e deixou tudo isso muito claro para ele, até o momento em que a moça fica completamente irritada com toda a insistência dele e fala que se ele não parasse de importunar ela chamaria a polícia para ele. Ele para de insistir, porém, não mesmo antes de deixar um cartão para ela, para caso ela pensasse melhor e talvez mudasse de ideia. A moça então guarda o cartão e nele estava escrito Jean, que ele dizia ser seu nome. Imediatamente ela passa as informações para os policiais. O número fornecido por ele era da empresa de motoboy em que ele trabalhava. E os investigadores ligaram para esse número e o dono da empresa disse aos investigadores que não havia ninguém com esse nome que trabalhasse por lá. Porém, que um fato estranho teria acontecido há pouco tempo. Era que repentinamente um de seus funcionários teria pedido demissão há pouco tempo e deixou uma carta e um pedaço de jornal cortado. Segundo os dizeres da carta, o funcionário agradecia pela oportunidade, bem como a ajuda que o empregador teria lhe dado neste mesmo período, mas que ele precisava ir e que o seu tempo havia chegado ao final. E no recorte do jornal havia o retrato falado dele. O homem diz aos policiais que eles não eram a primeira equipe de polícia que procurou por ele. Disse que anteriormente uma equipe de investigadores que procuravam por pessoas desaparecidas havia estado lá à procura de qualquer informação que pudessem levar a encontrar Isadora, que se tratava de uma ex-namorada de Francisco. Isadora Frankel estava no momento de seu desaparecimento com apenas 18 anos de idade. Seu pai, Cláudio Frankel, no momento em que foi registrado a queixa de seu desaparecimento, no dia 10 de fevereiro, ele trazia consigo 2 cheques, que no momento em que sua filha havia saído de casa, estavam em seu poder. E um dos cheques havia sido usado na tentativa de uma compra de um capacete, porém sem sucesso, pois a assinatura do mesmo era falsa. E o cheque acabou voltando. O pai da jovem vai até a loja para resgatar o cheque.
e descobre que um rapaz de moto havia tentado efetuar a compra. E, incrivelmente, na parte de trás do cheque, Francisco havia colocado seu verdadeiro número de celular. E o pai da jovem entrega o mesmo para os policiais que o localizam. Francisco, já na delegacia, diz aos policiais que Isadora a havia o presenteado com o cheque, porém que ele enfrentava problemas para ser aceito pelos seus familiares, por ele se tratar de um homem pobre, e a família não concordava com o namoro, segundo ele, sendo que ela vinha de uma família com um bom poder aquisitivo. Imediatamente, o pai de Isadora diz que jamais havia visto ele em sua vida. Os policiais acabam acreditando na versão de Francisco, porque realmente ele tinha um grande poder de convencimento. E assim, ele acaba sendo liberado neste mesmo dia, sem perder tempo, e ainda nesse mesmo dia, Francisco acaba retornando ao mesmo local onde havia tirado a vida de Isadora, sua suposta namorada. Como uma maneira de eliminar quaisquer possíveis provas contra ele, Francisco acaba tendo a ideia de jogar sobre a jovem gasolina e em seguida atear fogo, para que de fato não restassem mais nenhuma prova contra ele diante de tal crime. Assim como houve uma vítima que recusou-se a realizar a sessão fotográfica, também existe mais uma jovem que acaba ficando com o número telefônico do bandido. Acreditando que realmente se tratava de um fotógrafo profissional de uma agência renomada, ela resolve sim ligar para ele. A resposta de Francisco para tal ligação foi a seguinte: que a jovem havia demorado muito e que a sessão já tinha iniciado sem a presença dela, que ela deveria dirigir-se já diretamente ao local da sessão, que na verdade era o meio do mato. E neste momento os dois seguem para o local. E assim como as demais vítimas, ela acaba sofrendo abuso tanto de ordem emocional como físicos. Porém, em um certo momento, algo diferente das demais vítimas acaba acontecendo com ela. Francisco amarra a jovem com a alça de sua própria bolsa e em seguida, após mostrar para ela como forma de intimidação algumas de suas outras vítimas que também encontravam-se ali naquele local, ele acaba dizendo para ela o seguinte: conte até 2000 e depois disso você pode sair. Porém, Francisco diz à jovem para fazer essa contagem, mas que se ela não o fizesse da forma como ele estava falando, realmente até 2000, que ela iria encerrar a sua vida como as outras que ele havia mostrado a ela. Após realizada a contagem até 2000, a jovem solta as suas mãos da alça da bolsa que estavam presas a ela. Ela corre em disparada em direção à saída do parque, e é quando ela se depara com um casal que estava naquele momento passando por ali. O casal prontamente a leva até a delegacia mais próxima. Finalmente, ela consegue prestar queixa. Principal, Apesar dela ter sido, sim, uma vítima, ela consegue sobreviver. E apesar de todos os possíveis traumas, consegue também seguir adiante. E neste momento, já se tinha a total certeza de quem era a pessoa que de fato havia cometido todos aqueles crimes. E os policiais, agora não mais munidos de apenas um retrato falado, mas sim de uma real fotografia de Francisco, resolvem levar a foto nas casas de todas as vítimas sobreviventes. Na ocasião, os policiais não levam somente a foto de Francisco, mas também de outros malfeitores procurados pela polícia. Com as fotografias expostas em uma mesa, em um primeiro momento, a primeira vítima sobrevivente estava até meio amedrontada, porém acaba
reconhecendo Francisco e resolve apontar a sua foto. Após ela ter tomado esta atitude, as demais sobreviventes resolvem prontamente se pronunciar e apontar Francisco como o sujeito que estavam procurando. Após toda essa exposição, Francisco resolve fugir para a cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Lá chegando, ele faz amizade com os pescadores locais. Ele também resolve assumir uma nova identidade e diz a todos se chamar Pedro. Porém, todos já tinham conhecimento da fisionomia do maníaco do parque. Afinal, a exposição na mídia já havia atingido níveis gigantescos. E sendo assim, passados exatos 23 dias após a sua fuga, um dos pescadores acaba vendo inúmeras reportagens a seu respeito e o reconheceu. E neste exato momento, os policiais são acionados e imediatamente foi decretada sua prisão preventiva. Francisco acaba alegando inocência. Porém, após horas de interrogatório e bastante paciência por parte dos policiais encarregados do caso, após 72 horas de interrogatório, Francisco acaba confessando sua culpa em 9 assassinatos e 5 estupros. Francisco alegava que escutava vozes. Dizia também que as tais vozes que faziam ele realmente fazer aquelas coisas. Ele meio que tenta dar uma justificativa, dizendo que seus atos cometidos eram devido ao fato de sua vivência realmente muito ruim. Ele meio que tenta dar uma justificativa pelos atos por ele cometidos. Tudo aquilo era devido a ter tido vivências ruins. Francisco diz que durante o momento em que ele eliminava suas vítimas, ele sentia uma forte excitação com isso. Segundo as próprias palavras dele, ele diz que quando voltava para o local onde havia deixado as suas vítimas, ele sentia forte vontade de comê-las, segundo as palavras dele. Após Francisco já ter realmente confessado os seus crimes, ele diz então aos policiais que os levaria até Isadora, que nesse momento era a única vítima fatal a quem o corpo ainda não havia sido encontrado. E no momento em que Francisco entra nas imediações do parque, ele simplesmente muda completamente. E é quando ele acaba relatando e detalhando bastante do que havia feito com cada uma delas. Ele leva então os investigadores até onde estava o corpo de Isadora. Francisco também demonstrava bastante inconstância com o seu temperamento. Em alguns momentos, ele demonstrava ser uma pessoa bastante segura, e em outros momentos, ele acaba realmente parecendo uma pessoa bastante fragilizada, como no momento em que a mãe de Francisco acaba indo vê-lo. Nesse momento, ele se porta como uma verdadeira criança. Francisco acaba declarando-se culpado por todos os homicídios. Porém, ele se nega firmemente a reconhecer que tivesse qualquer participação nos crimes das vítimas sobreviventes. Porém, ele nega ter tido qualquer envolvimento em relação às vítimas que o reconheceram, as vítimas sobreviventes. Francisco é julgado pela morte de 11 mulheres, condenado somente pela morte de 10 mulheres. Ele acaba sendo condenado a 271 anos de prisão, em regime fechado. Seu crime foi descrito como assassinato, estupro, atentado violento ao pudor. A pena máxima para que uma pessoa permaneça em regime fechado aqui no Brasil é de 30 anos. Sendo assim, Francisco de Assis Pereira, desde o ano de 1998, encontra-se em cárcere privado. E a prisão onde ele se encontra é destinada
a pessoas que cometem crimes de ordem sexual. Nos dias atuais, Francisco continua preso. Sua cadeia é destinada a estupradores que foram ameaçados em cadeias convencionais. Ele se encontra no presente momento com 54 anos de idade e dedica boa parte de seu tempo fazendo artesanato e bordado. E também, frequentemente, ele procura bastante ler a Bíblia. E como nos casos de serial killers, são bastante comuns mulheres sentirem encantamentos. Em uma de nossas fontes, encontramos a informação que Francisco até mesmo acabou se casando com uma mulher na prisão, e a mesma escrevia para ele. Porém, até o presente momento, não temos a informação se ainda os dois permanecem juntos. Então, gente, esse foi o caso de hoje do Francisco, o maníaco do parque. Espero que todos tenham entendido e, interessado pelo caso também. Se você chegou até aqui nesse presente vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Sim. E se você tiver alguma informação que acrescente sobre essa história, ou tiver alguma sugestão de algum possível próximo vídeo, Sim. A gente pede imensamente que você interaja conosco e deixe nos comentários. Pode dizer aí que caso que vocês querem saber, de Sim. serial killers que já estão presos, quais são as situações atuais deles hoje, Ou algum outro caso que vocês gostariam de ver. Sim. Tá certo, gente? E é isso. Muito obrigado a todos. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostem do mesmo tema que a gente, E é isso. Lembrando que você é o Marcelo. E eu sou a Roberta e juntos somos o Casal Filho. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.